gerenciamento de riscos. Um tema que literalmente dá o que falar, não é mesmo? Mais uma vez, vamos conversar com Tiago Bueno de Oliveira, da Gerência Jurídica da Apex Brasil, a agência brasileira de promoção de exportações e investimentos, sobre esse assunto tão importante para o seu trabalho. Fique ligado na entrevista que começa agora. Então, damos continuidade à nossa série de vídeos com o professor Tiago sobre gerenciamento de riscos. Um tema que a gente sempre precisa se atualizar e buscar novas informações para deixar assim tudo tinindo com os contratos administrativos, não é mesmo, Tiago? Conta para mim, é fácil identificar um risco? Existe alguma dica, alguma fórmula? Muito bem. Ser fácil não é assim a palavra, mas pode vir a ser fácil. E aí isso me lembra um provérbio chinês em relação à habilidade. Os orientais, especialmente os chineses, mencionam que a habilidade é uma coisa que você adquire depois de você praticar 10.000 vezes. Então, se você praticar 10.000 vezes, você começa a ficar hábil. E aí é óbvio que essa habilidade pode te levar a uma sensação de facilidade. Não estou aqui a dizer que vocês vão ter que fazer isso 10.000 vezes, mas a intenção é que realmente a prática reiterada, a repetição daquela determinada metodologia pode te levar realmente a uma facilidade quanto àquele tema. E aí, quanto à eventual dica, algumas metodologias internacionais, entre elas a famosa ISO, tem inclusive um normativo chamado ISO 37010, que traz mais de 30 técnicas para a gente poder identificar um risco. E por que é bacana a gente debruçar em relação a essas 31 técnicas? Porque uma delas, com certeza, pode ser mais adequada a você, a sua entidade. E a gente sabe que cada entidade tem uma particularidade e, obviamente, que nesse range de 30, com certeza, pelo menos uma, você vai se sentir mais confortável, vai gerar uma aderência maior à sua realidade. Então, dicas. Tentar se capacitar ou eventualmente estudar esse normativo que, mais uma vez, não é exclusivo aqui no Brasil ou no mundo, mas é um belo pontapé em relação a essa atividade. Tá certo, Tiago. E quando a gente fala desse assunto, eu já ouvi algumas vezes por aí, também alguns artigos, a palavra matriz Hasse. O que é isso, Tiago? Conta pra gente. Legal. Essa matriz Hasse é uma metodologia também e que a gente é super fã, a gente agrega isso, inclusive, ao gerenciamento de risco nos contratos administrativos, que é uma maneira muito fluida, simples, objetiva de você identificar pelo menos esses 4 personagens e que juntos formam essa nomenclatura chamada Hasse. O primeiro, que é o responsável, ou seja, quem é o responsável de praticar, aquela determinada ação naquele determinado contexto. O A é de autoridade, quem vai efetivamente naquela situação em concreto determinar, autorizar a prática daquela ação que é necessária. O C é o consultado, uma pessoa que naquele determinado procedimento deve exarar uma opinião e que eventualmente pode ser fundamental para o responsável para praticar um determinado ato. E o último perfil de pessoa, que é o I, é a pessoa que tem que ser meramente informada. Ela não precisa se envolver diretamente, ela não é a responsável, ela não vai emitir nenhuma opinião específica sobre aquele tema, então ele não vai ser consultado, muito menos ele é uma autoridade que vai simplesmente realmente dar o aval em relação àquele procedimento. Eventualmente, e quase sempre, a autoridade faz esse primeiro momento de dar um ok formal para a prática, mas ela também quer ser informada. Então, quase sempre, a autoridade também é informada, mas não necessariamente. Podem existir players nesse procedimento específico que está se avaliando que meramente precisa ser informada. Isso é fundamental para a gente poder fazer identificações de responsabilidade. Cada um tem que responder pelo seu quadrado. Mas se você não consegue definir qual é o seu quadrado, realmente abre margem para se discutir responsabilidade em outros níveis. E isso a gente vem sofrendo muito, por exemplo, com o controle, que eventualmente fala, olha, mas como você deixou de fazer isso ou aquilo, que é a nossa famosa responsabilização por omissão, você vai acabar sendo penalizado em virtude disso ou daquilo. Se você, preliminarmente, naquele contrato administrativo, tem literalmente a matriz Hasse agregada, literalmente, a sua
não só a sua matriz, né, mas em relação ao seu mapa de riscos, você vai perceber que, olha, essa situação que está sendo discutida era um risco que já foi identificado, já está no nosso mapeamento, mas vejam só a matriz Hasse. Eu sou um mero informado. Eu não tenho responsabilização direta em absolutamente nada. Isso porque a gente conseguiu definir um quadrado específico para você. Então, ado, cada um no seu quadrado. Literalmente. Literalmente. Tá certo. Thiago, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Agradeço. Continue de olho aqui nos canais da JML. Como você já sabe, semanalmente, dicas e novidades exclusivas para você. Até a próxima.